da parte de vírus, porque senão vai ficar muito grande para upar no YouTube, né? Fica pesado. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai corrigir as atividades do livro didático que vocês fizeram essa semana. Então, gente, falando nisso, eu coloquei na semana 6, né, que é a semana que a gente está, eu já liberei para vocês, a partir de 1h estava programado, para vocês fazerem as atividades próximas, né, que é a página 25, no caso aí. Eu acho que ela tem pouquinha coisa. Então, é só para complementar aí, a gente terminar as atividades. Então, na questão 1, pede para a gente fazer como se fosse um mapa mental de célula eucariótica. Então, ele pede para a gente usar esses verbos de ligação aqui, possui, tem, né? E usar essas setas com tracinhos. Então, ele dá um exemplo aí simples, né, de um cômodo da casa, e ele fez normalmente, tá? E aí, eu coloquei aqui como exemplo, então, assim, o que é uma célula eucariótica? É uma célula, né, que tem núcleo. Então, eu coloquei aqui, célula eucariótica, pus um tracinho e puxei para núcleo. A célula eucariótica, ela também tem citoplasma, né, que é a parte em gel, né, a parte aquosa da célula, né, onde estão as organelas. E ela tem membrana plasmática, né, que é a parte do envoltório da membrana, a parte de fora da membrana da célula. E... não tá aqui minha bactéria. Enfim. Aí a gente tem essa membrana, né, que é a parte de fora e tudo mais. No núcleo, a gente tem algumas coisas. Então, no núcleo contém o DNA, que é o material genético, e eles estão localizados os genes. Quem são os genes? Vão ser aqueles que vão nos dar as características que nós temos. Então, por exemplo, eu tenho genética, por exemplo, de cabelo louro, né? Eu sou loura natural. Então, eu tenho esse gene. Então, meu irmão, por exemplo, não sei se vocês viram ele passando aqui atrás, ele também é louro, porque a gente tem genética de ser louro na minha família. Mas também eu também carrego nos meus genes o câncer de pele. Minha mãe e minha avó têm câncer de pele. Então, no meu material genético tem essa informação de tendência ao câncer de pele. Então, a gente tem na família tomar cuidado com o sol. Então, a gente carrega, né, várias genéticas no nosso corpo. E elas são armazenadas no nosso DNA. O DNA, eles são formados pelos nucleotídeos, né? Que os genes, eles são justamente formados por esses nucleotídeos. Vocês lembram quais são os nucleotídeos? A guanado, timóteo, né? A timina e adenina, guanina, citosina, que a gente chama de galcosta, uracila, né? Então, esses são os nucleotídeos. No caso do DNA, não tem uracila. No caso do RNA, a gente vai ter uracila. Matéria do primeiro ano, né? Vocês estudaram. Qualquer dúvida, gente, pode me interromper. Liga o microfone e me interrompe. Questão 2. Usando o mesmo raciocínio da exercício anterior, relacione os conceitos a seguir. Então, nesse caso agora, ele deu para a gente o que a gente precisa montar. Nessa questão anterior aqui, ele só falou o primeiro, né? Que como seria no lugar aqui de casa, que a gente tinha que começar, deu célula eucariótica. Mas agora ele já deu o que a gente tem que relacionar. Então, ele deu DNA, citoplasma, célula procariótica. O que é a célula procariótica? Não sei se vocês lembram. Procariótica é justamente o indivíduo, né, que possui célula, mas que ele não tem núcleo. Então, a matéria genética está jogada no citoplasma, ele está disperso no citoplasma. Isso a gente chama de procarionte. A membrana plasmática, o nucleoide e o gene. Então, a gente coloquei aqui. Opa, tá cortado aqui. Eu coloquei aqui para vocês. A célula procariótica, ela possui membrana plasmática. Aí depois ela tem citoplasma e o nucleoide, né? O nucleoide, gente, ele é quase a mesma coisa que núcleo, só que é um núcleo menor. E ele onde se localiza? No DNA. E no DNA estão localizados os genes. Então, a gente fez quase a mesma coisa lá do exercício anterior, né? É bem parecido, só que ele deu, em vez de eucariótica, ele deu que agora procariótica pra gente. Então, procariótico, gente, um exemplo é a bactéria. A bactéria é o exemplo típico, tá? De ser aí procarionte. 3.
com base na leitura do capítulo, em seus conhecimentos, explica com suas palavras o significado de clone, mutação e seleção natural. Eu acho que seleção natural e mutação a gente conseguiu ver pelo menos um pouco durante as aulas. Tem turmas que eu consegui chegar, inclusive em vírus, e outras turmas a gente foi realmente interrompido. Então, gente, a gente vai colocar o clone como um indivíduo geneticamente igual ao outro. Mutação, né? A gente vai ter a alteração do material genético. E a seleção natural é o fator evolutivo que determina a preservação ou extinção das características de uma população. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá dos ratinhos, né? O exemplo que eu dei da serpente para vocês, no caso de especiação lá, para a gente passar por especiação, né, formar uma nova espécie, a gente precisa ter a seleção desses caracteres na natureza, né? Que a gente chama de seleção natural. Então, o fato das serpentes lá, que eu falei com vocês, do veneno, né? Essa parte toda, ela passa por seleção natural. E aqui embaixo, eu coloquei para vocês uma imagenzinha de uma divisão binária, né? Que seria justamente um exemplo de clone. Então, aqui é uma célula de bactéria. Então, tudo aqui embaixo são bactérias, de A até a letra E. Então, a primeira aqui é uma bactéria chamada de célula-mãe. Essa célula-mãe, ela vai multiplicar o material genético dela. Então, um material genético que ela tinha, ela fez igualzinho, fez do outro, por isso que a gente chama clone. E há, gente, justamente a separação no meio. Então, a bactéria, ela é rachada no meio, assim. Então, eles pegam aqui e dividem um pouco do material genético multiplicado para um lado, um pouco para o outro, divide a parede celular e a membrana da célula, da bactéria, também no meio. Então, primeiro aqui a gente tem a divisão da membrana, depois a gente vai ter a divisão da parede celular da bactéria. E a gente vai ter dois indivíduos idênticos. Tá? Então, esse é um exemplo de clone. Isso aqui chama de divisão binária, né? Ou reprodução por bipartição. A gente também tem esse nome, divisão de bactéria. E aí a gente vai ter clones, né? São indivíduos geneticamente idênticos. Isso que significa ser um clone. Questão 4. O nome da abóbora comum é Curcubita pepo. Qual nome o gênero pertence? Então, gente, está perguntando aqui qual que é o gênero da abóbora. Então, qualquer momento pode dar abóbora para vocês aí. O nome do gênero é esse primeiro nome que aparece aqui, né? O nome da espécie. Então, primeiro a gente se refere ao gênero e o segundo ao epíteto específico. Então, o primeiro é o Curcubita, né? Então, a resposta seria o Curcubita. B. Estaria correto dizer que a espécie a qual pertence a abóbora pepo? Por quê? Não, né, gente? Porque esse pepo aqui, ele é o epíteto específico, né? E não quer dizer a espécie. A espécie, ela é binominal, ou seja, ela tem dois nomes. Para falar o nome de uma espécie, eu preciso saber o gênero e o epíteto específico. Então, juntos, eles vão dar o nome da espécie. O separado, eles não querem dizer o nome da espécie, né? Separado, o primeiro nome que é separado é o nome do gênero. E o epíteto específico separado, se ele estiver sozinho, ele não vai significar nada, né? Então, eles precisam ter essa junção para que eles signifiquem o nome de uma espécie. 5. O sistema de 5 reinos não inclui todos os seres vivos da Terra. Justifica essa resposta. Essa resposta, a gente vai observar essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Ficou grande demais. Então, gente, o primeiro que a gente vai ter aqui é o reino Monera. Não, são os nossos 5 reinos. Então, o reino Monera, ele é constituído pelas bactérias. Então, todas as bactérias vão estar aqui no reino Monera. Aí a gente vai ter o reino protista, que ele se divide em questão, assim, esse reino, ele tem 2 indivíduos representativos, né? Então, a gente vai ter os protozoários, que é esse lado aqui do protista, né? Que a gente está vendo aqui, inclusive, um ciliado, paramécio. A gente está vendo aqui uma ameba, né? A gente está vendo do outro lado aqui já as algas, né? A gente está vendo uma euglena aqui. A gente está vendo uma alga que a gente já consegue enxergar, né? Que são as algas do mar. Mas isso também é algas unicelulares. E elas vão estar todas
no reino protista. Então, no reino protista, a gente tem algas e a gente tem os protozoários. A gente também vai ter o reino dos fungos, que vão abrigar os fungos, né? Sejam eles unicelulares ou multicelulares. A gente vai ter também os líquens, né? Que aí é a combinação de algas e fungos. A gente também vai ter o reino planta, que também vão estar todas as nossas plantas, né? Desde as mais simples que eu mostrei lá no cladograma para vocês dos musgos, até as angiospermas, que são as plantas, né, que dão flores de frutos. E a gente vai ter o reino animal, que é o reino que a gente está, que vão incluir os 5 reinos. Só que, gente, a gente teve uma aula completa agora de características gerais sobre os vírus, e a gente não tem um reino para os vírus, porque eles não são considerados seres vivos, justamente por eles não terem característica básica para ser vivo, que é uma célula, né? Então, a gente coloca aqui a resposta que a gente vai justificar aqui, é que os vírus, eles não estão incluídos. Então, essa é uma afirmativa verdadeira, né? Não inclui todos os seres da Terra. Mas também, a gente também não pode chamar o vírus de vivo, né? Então, essa frase aí tinha que ser reformulada para ficar completamente correta. Questão 6. Qualquer dúvida pode me interromper. Então, a gente vai ver aqui 2 pererecas. Você sabe a diferença de perereca e sapirrã, gente? Alguém já contou para você? Não. Então eu vou contar. Então, a perereca, ela tem a pele extremamente lisa. Então, esse ser que está aqui, esses 2 seres que estão aqui, eles caracterizam como uma perereca, porque eles têm a pele muito lisa. E nas ventosas, nos dedos, aqui nessa perereca de baixo, aqui, ó, nessa que tem laranjinha, vocês vão ver que os dedinhos, na pontinha do dedo, tem um disquinho. A gente chama esse disquinho de ventosa. Então, as pererecas, elas possuem ventosas, tanto nas partes que são dianteiras e traseiras, né? Então, elas têm esses discos, porque elas vivem em ambientes que são ambientes, como é que eu chamo? Arborícolas, né? Elas possuem um hábito de ficar na água, mas em lugares que são bastante úmidos, e principalmente, assim, como é que eu falo? Elas ficam escalando, assim, as plantas próximas dos lagos, dos brejos, de onde elas estão. Então, essas ventosas, elas funcionam para elas se locomoverem e aderir. Então, quando você geralmente vai em sítio, quando você vai em algum lugar assim mais afastado, e no banheiro, geralmente, quem está lá é a perereca, não é o sapo e nem a rã. Por quê? Porque ela precisa da água e é ela que consegue escalar as coisas, né? Então, ela consegue ficar na parede, ela consegue entrar no vaso, né? Porque ela tem essa habilidade de escalar por causa dessas ventosas que elas têm nos dedos, né? Esses discos que ela consegue tirar e colocar, e aí ela consegue se locomover. O sapo, gente, já é o quesido aí que vocês conhecem como o horripilante, aí, né? Tem a pele grossa, tem a pele cheia de bolhas, uma pele seca, não é uma pele igual dessa que tem cheia de muco, é uma pele bem seca mesmo. Quando você encosta no sapo, assim, você percebe, parece uma lixa, assim, é bem áspero, não é gosmento, nem nada do tipo. E ele vai ter umas glândulas assim na cabeça, são glândulas de veneno, ou seja, cachorro geralmente ataca o sapo, morde essa glândula e libera o veneno. Né? Então, geralmente, morre cachorro envenenado, quando tipo, o veneno atinge diretamente o cérebro do cachorro. Então, ele morre quando ele ataca esse sapo, por essa característica. Também existem essas glândulas nas patas traseiras do sapo. Então, fica na parte de trás, assim, da perninha, assim, tem uma glândula que eles conseguem. É tipo aqui, ó, na perereca, mas no sapo, né, na verdade. Aqui fica essas glândulas também, iguais da cabeça, na parte traseira. E as rãs, elas têm membrana interdigital. Vou procurar aqui para vocês no Google. Então, as rãs, elas têm membrana, membrana. Então, a gente consegue identificar as rãs. Elas têm a pele intermediária, não é tão lisinha e não tão grossa. Então, quem mais tem membrana interdigital? O pato tem. A gente, quando é mergulhador, né? A gente, quando a gente usa aquela perna de pato. Então, a gente tem vendo aqui, ó. Tá vendo essa membrana que fica entre os dedos? Igual aqui também. Essa membrana entre os dedos, a gente chama de membrana interdigital. Então, a rã,
ela tem esses dedos mais longos, assim, essa imagem aqui é boa. E tem essa membrana porque ela é uma excelente nadadora. A rã, ela é aquática mesmo. Ela não fica nas plantinhas, igual a perereca, não é igual o sapo, que tem a pele mais grossa e consegue ficar em regiões um pouco mais longe da água, né? Então, a rã, ela é aquática. Então, ela tem essa membrana entre os dedos aqui, tá? E ele também, no caso dessa aqui, a perereca, também existem pererecas que têm membrana interdigital, no caso dessa aqui. Mas a gente consegue ver claramente os disquinhos, né? E a gente consegue identificar com a perereca. E ela tem esse aspecto mais lisinho, esses olhos bem protuberantes na frente do rosto, então a gente consegue identificar. Então, essa aqui a gente vê que é perereca. Essa aqui a gente já consegue ver que é uma rã, né? E vou pegar uma foto de um sapo, que faltou, né? Pra gente mostrar. Um sapo, olha aqui, ó, a pele rugosa que eu falei com vocês anteriormente. Essa pele aqui bem rugosa, a glândula de veneno é essa daqui que eu falei com vocês. Vamos ver se tem glândula na... Confira uma foto da glândula na pata. Aqui, ó. E essa na parte traseira aqui, ó. Essa parte da frente, essa aqui na parte traseira. Então, vocês agora sabem identificar sapos, pererecas e rãs. Vamos lá. Voltando aqui, nosso desfoque, né? Então, na pergunta, na questão 6, eles vão perguntar para a gente que as duas pererecas mostradas abaixo, ó, que está ao lado aqui, né? Ocorrem na Amazônia e pertence à família Hillary. Letra A. É possível afirmar que essas duas pererecas pertencem à mesma ordem e à mesma classe? Explique. Gente, essa questão é muito, muito fácil. É só você lembrar do Refcofage, né? A ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Se a gente tem a família como um critério mais para baixo, né, dessas categorias, e família vem depois de classe, depois de ordem, né? Então, elas são categorias mais abrangentes, categorias que vieram antes. Então, a gente sabe que sim, elas são da mesma família, e por isso elas são da mesma classe, então por isso elas também são da mesma ordem, por conta da ordem que a gente tem lá das categorias taxonômicas de classificação dos seres vivos, né? Que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vamos lá. Questão 6. Veja ao lado o representante de outro anfíbio pertencente à família Dendrobatidae. Gente, animais da família Dendrobatidae geralmente são venenosos, tá? E eles geralmente têm cores bem como é que eu falo? Chamativos, igual esse aqui é amarelinho, tem uns que são azul, tem um que é verde, tem um que é vermelho. No zoológico tem um bonitinho vermelho, venenoso. Então, atenção a esses animais chamativos aí. Podemos dizer que o parentesco evolutivo entre a Filomedusa biocolo e essa espécie, que é a Philobax biocolo, mais próximo do parentesco da Filomedusa biocolo e a Filomedusa hipocondrialis. Explique sua resposta. Gente, olha que preste atenção. Então, a gente pode falar que não, porque olha aqui é um novo gênero. Filomedusa biocolo e Filomedusa hipocondrialis, eles são do mesmo gênero, então só mudou o epíteto específico. No caso desse animal que ele está falando aqui do lado, né, ele é um animal aí já de outro gênero. Então, quando a gente fala de outro gênero, é muito mais distante, né, do que indivíduos que partilham o mesmo gênero. Então, a gente tem maior familiaridade, maior parentesco, né, quando a gente está tratando do mesmo gênero e só muda o epíteto específico. Alguma dúvida? 7. Explique o principal critério utilizado para diferenciar uma bactéria de um protozoário. Então, eu coloquei aqui, gente, um lembrete do que é procarionte e eucarionte, que é justamente a resposta da questão. Então, a bactéria, ela é um ser procarionte, ou seja, o material genético está disperso, ele está jogado no núcleo, no citoplasma. E o protozoário, ele é eucarionte, ou seja, ele tem o núcleo, né? Então, ele vai ter o material genético guardado dentro do núcleo.
Então, essa é a grande diferença entre os dois, né? A principal, para diferenciar. 8. Explique o critério sistemático, ou seja, critério de separação, utilizado para diferenciar os animais fungos, plantas e animais. Então, eu coloquei uma imagem aqui de um morango mofado, né? Que está com bolor, que é esse fungo que está aqui no morango. E coloquei aqui uma plantinha recebendo luz solar. Então, gente, a principal diferença dos dois é quanto à nutrição, né? Então, a planta, ela é um autótrofo, ou seja, ela faz fotossíntese e ela vai adquirir o alimento dela a partir disso, né? Parte da luz solar, que ela vai transformar a energia química, né, solar, em energia biológica, né, que vai transformar em glicose. Agora, o fungo, ele não faz isso, ele já é heterotrófico, assim como nós animais também somos heterotróficos, ou seja, precisamos nos alimentar de outros seres para conseguir nossa energia, para conseguir nossa glicose, e os fungos, eles vão absorver somente, então eles, igual no caso aqui do bolor, né, ele adere à superfície de quem ele vai se alimentar e somente absorve os nutrientes, né, então por isso que a gente tem um processo de decomposição relacionado aos fungos, né? Porque eles vão decompor aquela matéria, né? E nós animais, a gente ingere, né? Então a gente tem a ingestão, a gente realmente precisa colocar para dentro do nosso corpo aquele alimento, e aí a gente vai passar para o processo todo de digestão e tal, para a gente ter nossos nutrientes. Alguma dúvida, gente? Professor, Oi. Esse slide é o mesmo usado na aula de explicação de vírus? Não. Ele vai estar disponível Vai. no Classroom também? Entendi. Obrigada. Vou disponibilizar. Ô, gente, eu fiz esse slide tem um tempo já. E tá aqui até a próxima quinta-feira. Mas ontem eu recebi a notícia que eu não trabalho mais na escola. Eu sou uma contratada, né? No caso. E chegou uma pessoa e